Na página seguinte, eu vou mostrar o recorte. Não todos, tá? Todos os textos estavam lá dentro, tem um lugar de espaço, mas alguns textos, né, de maneira mais próxima. Então, aqui vem a chamada, né, do kinetoscópio, como vocês podem ver. Ela tem uma gravura totalmente criada para série. Essa gravura aqui é a reprodução de uma das cenas que podia ser vista no kinetoscópio, que era a dança serpentina. Isso aqui então é uma moça que aparece dançando na imagem e que eles tentam reproduzir aqui, figurando como uma apresentação da série. Então é um clichê totalmente criado para a série. E aqui embaixo eu botei a assinatura dela, né, Edison Nick. Uma brincadeira com o nome de Thomas Edison, né, que é o criador do kinetoscópio. Aqui embaixo, onde tem essas tesourinhas, é um anúncio. Tá? É um anúncio de alfaiataria. Aqui no poema, eu destaquei um, tinham vários lá, tá? Que os Carrosos, que é um poema simbolista ligado ao grupo de Cruz e Souza, que por sinal está assinado da Ilha do Desterro, né? Santa Catarina. Estudos Sérios, que é de um francês radicado no Brasil. É uma espécie de peça, né? É um diálogo, né? Do Emílio Rodê. E aqui um conto da Elvira Gama, no mesmo dia, na mesma página. É um conto dela, que é A Velha Margarida. Começa aqui na coluna, vai até lá embaixo, sobe e termina aqui. Aqui eu destaquei a assinatura dela. Olha só, no mesmo dia, no mínimo, ela tem 2 contos. Desculpa, 2 textos. Pode ser que tivessem outros, né? Porque a gente teria que descobrir todos os pseudônimos que estão dentro dessa página, que não são poucos, né? E aqui aquele recorte do folhetim que eu tinha referido, a carta de um caipira, escrita por Felipe. Então, é só para ter uma ideia do que passa a figurar no jornal a partir do momento que a Gira Gama estreia no Jornal do Brasil. Bom, para a gente falar da série, não tem como não mencionar a maquinário, né, o equipamento que foi criado por Thomas Edison, que estreou no Brasil naquele ano de 1994 e que é o mote para ela criar a estrutura do próprio texto que ela propõe. Aqui eu coloquei só um anúncio da máquina, né, o kinetoscópio de Edison, grande sucesso alcançado em Chicago, Paris e Londres. Ver os movimentos em fotografia, isso era uma coisa muito interessante, né, naquele primeiro momento. Essa máquina é basicamente a máquina que torna possível a imagem em movimento. Tá? Ela é anterior ao cinematógrafo de Jean Lumière. E criado por um dos maiores inventores do século XIX. Ele já tinha criado tanta coisa, ele tinha criado a lâmpada, ele tinha criado o fonógrafo, e agora tinha inventado uma máquina que captava a imagem em movimento, fotografia em movimento. E a máquina, como vocês podem ver, é esse aparelho que está aqui sendo visto por esse sujeito. Tá? É exatamente isso, essa cômoda, né? Com um visor em cima, em que a pessoa botava o olho, tá? Colocava uma moedinha, acionava e o próprio começava a girar e passar filmes. Só que os filmes não tinham nem 1 minuto. São filmes curtíssimos, cujo objetivo era documentar, eram registros de movimento. Por exemplo, tinha a dança serpentina, que é aquela que tenta reproduzir no clichê da abertura da série. Tem uma luta, tem briga de galo. Só registros. Um registro curto. Não tinha nem 1 minuto cada um deles, e um depois do outro. Tá? Um depois do outro. Era só isso. Então a pessoa pagava para colocar uma moedinha, acionar, a máquina funcionava na energia elétrica, que era uma grande novidade da época também. E via pequenos filmes de menos de 1 minuto. À medida que a máquina vai se desenvolvendo, o número de filmes aumenta. Você pode chegar a bastante tempo, mas sempre dando filmes muito curtos. E um trechinho de uma notícia no jornal A Notícia, dando uma ideia, né, de como eles aprenderam essa máquina. Né? O último e maravilhoso invento de Edison, ao qual deu o nome de kinetoscópio,
é a fotografia animada, imagens com vida, corpos que parecem soar-lhes a corrente de sangue. O kinetoscópio pode reproduzir qualquer cena histórica, sem que se perca a menor feição típica de sua originalidade. Até agora só se podiam transmitir à posteridade quadros de fotografias inanimadas, isto é, a vida petrificada e sem expressão. Então a ideia da captação do movimento, né, que aquilo proporcionava, era o grande feito da máquina. Ninguém estava vendo os filmes do kinetoscópio como se fosse uma expressão artística. Tá? Era basicamente uma expressão documental. Era algo semelhante ao que era a fotografia, com a diferença de estar em movimento. Isso era a grande novidade. Não era ainda o cinema. Pois bem, é exatamente isso que o Elvira Gama entende. A interpretação dela é muito precisa em relação ao funcionamento da máquina. É a tentativa de simular o funcionamento da máquina na criação da sua série. Então aqui eu só destaquei durante o percurso, que foram 21 crônicas, não foram nem tantas, né? É um período muito curto. Eu coloquei aqui apenas as diferentes formas em que a série está apresentada. Ela começa sendo apresentada desse clichê, reproduzindo, como eu falei, a imagem de um dos fotogramas vistos na máquina. Essa aqui aparece uma única vez, a segunda, onde aparece um arlequim aqui, que é essa crônica foi publicada no Carnaval. Daí a presença do arlequim, e é a primeira e única vez que ela usa a rubrica crônica feminina. A primeira e única vez. Depois os clichês somem, aparece durante várias semanas apenas com a letra capitular, são essas letras enormes, feitadas, ornamentadas, que abrem o texto. E a última crônica, essa exatamente de domingo, 13 de junho de 95, é a última crônica, em que não tem clichê nenhum, imagem nenhuma. Ela vem assim muito seca, né? Como já sabendo que vai ser a última. Embora não há nenhum aviso dizendo que essa vai ser a última. Bom, o kinetoscópio estreia no Rio no dia 7 de dezembro de 94. Bilac, 10 dias depois, escreve uma crônica sobre o evento. Eu menciono o Bilac porque a Elvira vai mencionar exatamente essa crônica do Bilac, que é uma crônica muito interessante, só que ela é um pouco assim melancólica, desiludida em relação ao funcionamento daquela máquina. O que aquela máquina representava em termos de captação, né, do aspecto emocional. E a Elvira começa, a coisa está muito encadeada. A Elvira começa a série dela 23. Tá? Ou seja, 6 dias depois dessa crônica do Bilac. Só que, diferentemente do Bilac, que reage, digamos assim, mal, de uma certa maneira mal, ao evento, a Elvira não. Ela absorve o evento. Ela absorve o evento e faz dele um mecanismo de funcionamento da própria crônica. E aqui eu reproduzo essa foto, como isso aqui não é uma foto da apresentação no Rio de Janeiro, mas é como provavelmente foi. Era uma sala, só que no Rio de Janeiro foram só 3 dessas máquinas. Tá? A diferença dela para o cinematógrafo é muito clara. O kinetoscópio só permitia uma experiência individual. Tá? Você sozinho colocava o olho e via o filme. Diferentemente do que vai ser o cinematógrafo, porque ele vai conseguir projetar a imagem na tela e você vai compartilhar aquela projeção, né, coletivamente. Bom, kinetoscópio com aspectos formais. Como é que eu entendo que ela consegue dar conta do funcionamento da máquina na construção da crônica? Ela simula o funcionamento da máquina. É isso que ela tenta fazer com o texto. Tá? E vai desde o gesto para ligar a máquina até o desligamento dela, passando pela exibição de filme. Então, boa parte das crônicas da série vai tentar exatamente dar conta desse funcionamento, como um elemento estrutural do texto. Então, para dar ideia da passagem de exibição de filmes, ela divide o texto em chapas, como se cada uma correspondesse ao filme exibido no cinema, no kinetoscópio.
Só que esse expediente não foi usado em todas as crônicas da série. Tá? Foram 21 crônicas e em 7 crônicas esse mecanismo não aparece. Mas, obviamente, ele é o privilegiado. E cada chapa apresentaria, a princípio, um acontecimento da semana. Entretanto, logo na primeira crônica, que é a que eu vou analisar rapidamente, ela desdobra o acontecimento escolhido em várias chapas, apresentando diferentes tomadas do evento, como se procurasse captar o transcurso do acontecimento no tempo, como o próprio jornal já fazia. Uma espécie de autorreferencialidade jornalística. Quer dizer, ela tenta reproduzir na crônica, entendendo que assim que funciona o kinetoscópio, um mecanismo de captação dos eventos típico do jornalismo, que capta o evento na sua continuidade. Tá? E é o que ela vai tentar fazer. Então, diferentemente de ver em cada chapa um evento, ela em alguns momentos vai ver as chapas como se fossem momentos daquele evento. Como ela faz logo no primeiro texto. O outro aspecto formal é o que eu estou chamando aqui de tom de conversa. É quando ela tenta prefigurar, isso não é uma coisa inventada pela Elvira Gama, mas é característico da crônica produzida praticamente em todo o século XIX, que é prefigurar o leitor imediato. Quer dizer, aquele leitor que supostamente compartilharia o mesmo espaço e tempo da enunciação. Ou seja, é uma tentativa de pensar no leitor, não um leitor que vai ler o texto em algum momento. Não, é como se o leitor estivesse ali no momento que eu estou escrevendo. Então eu dialogo com o leitor como ele estivesse à minha frente, tá? Dialogando comigo, a despeito de ser o leitor de fato. Por isso que eu chamo de leitor imediato. Ele está imediatamente colocado numa situação idêntica de espaço e tempo. Tá? Eles compartilham esse mesmo espaço e tempo. Coisa que não é algo possível quando a gente entende um texto escrito para ser lido posteriormente. Isso é típico da crônica do século XIX e ela absorve isso também e leva isso bastante a sério. Aí eu peguei um trechinho de uma outra crônica, onde isso fica bem forte, acho que vale a pena dar uma olhada. É o seguinte, essa crônica é de 24 de fevereiro de 1895. Sem Máscara, é uma crônica do Carnaval, tá? Em pleno Carnaval, uma crônica do domingo do Carnaval, para vocês terem uma ideia. Sem Máscara ainda, apresenta-me bem cedinho nessas colunas, atirando confete nas cabecinhas requietas das minhas leitoras, enquanto não chega o momento de apresentá-los no meu clube carnavalesco. É verdade, meus camaradinhos, antes de abrir os baixos salões do kinetoscópio literário, que hoje à noite terão deslumbradas pela magnificência e pelo luxo da ornamentação, previno-as de que às 4 horas da tarde sairá do coleiro elétrico um clube robodótico. E não desconto nada. Eu mantive a ortografia original, tá? Apesar de toda a minha astúcia, não me foi possível obter a devida licença para um momômico passeio. Mas eu, como toda gente, em se proibindo uma coisa, agora mesmo é que é pratico. Entre parênteses, confessem, vocês também são assim. Confessem. Não tenho medo, pois, das caretas da polícia e juro por toda a eletricidade do mundo que o meu clube há de sair. Relaçando-as por hora nas termos repetidas da minha jovial conversação, peço licença para escondermos nas tabelas do kinetoscópio até a hora indicada em que as chamarei pela porta-voz da sociedade. Uma coisa exijo como prova de amizade. Quero que me prometam jesuar comigo em toda a parede. Entenderam? Toda essa passagem é uma passagem de um diálogo muito direto. Ele não é um diálogo que ela prevê para um leitor que vai ler o texto daqui a 1 mês, 2 meses, na posteridade, depois que ela estiver morta. Ela escreve como se o leitor estivesse à sua frente e com quem ela dialoga, inclusive, não só com esses elementos que eu marquei de vermelho, entre parênteses, confesse, vocês também são assim, confesse, com a maneira de usar o diminutivo, né? Bem cedinho, das cabecinhas inquietas das minhas leitoras, ela está num diálogo muito próximo, né? Como ela diz, uma jovial conversação. É como se ela quisesse trazer aquele mecanismo típico de transmissão do século XIX, que era muito oral ainda, para dentro do texto. É isso que eu estou me referindo ao tom de conversa. E o tom de conversa é basicamente aquilo que permeia a crônica no século XIX. O outro elemento formal é a dicção satírica. As crônicas, tirando uma única crônica, dessas 21,
misturando uma única crônica, todas elas são satíricas. Tá? E o trecho que eu separei para mostrar essa dicção, ele está associado aqui à abertura da única crônica que não tem a pegada satírica, mas mesmo assim ela não consegue abrir mão da abertura. Ela faz um preâmbulo antes de entrar na parte séria, que vai ser a única crônica séria. Ela diz: permita às minhas interessantes leitoras que na palestra de hoje eu me abstenha de cortejá-las envolvendo-as, como de costume, nos meneios de um estilo faceiro e no carrolar da travessa brejeirice, para tratar de um assunto sério. Deixe-me, meus amiguinhos, que a minha imaginação arrebatada nas asas da alegria desprenda o voo correndo ao encontro da vizinha reconciliadora que nos trouxe um raminho de oliveira, símbolo de um complexo fraternal que se estreita nesse momento as duas nações amigas, Portugal e Brasil. Rapidamente, o assunto aqui é a retomada das relações diplomáticas entre Portugal e Brasil, relações que foram rompidas durante o governo de Floriano Peixoto. Tá? Nesse momento estava sendo restabelecidas essas relações. E ela felicitando. E a partir daí, esse é o primeiro parágrafo. A partir do segundo parágrafo desse texto, é só um assunto sério mesmo, e ela justificando da benéfica, de restabelecer o fluido, etc. Fazendo quase um elogio mesmo à atitude e ao povo português. Mas, em geral, é isso. A dicção é satírica. Bom, eu vou aqui... acho que para não me adiantar, acho que já não tem tanto tempo, eu vou, então, passar aqui, que eu ia me deter numa única crônica aqui, que é a primeira. Então, é só para que a gente entendesse aqueles mecanismos que eu tinha me referido. Geralmente, o mecanismo da série era esse. Ela iniciava a série com um preâmbulo, tá? Depois, a chapa, tá? Nessa crônica vão ter 1, 2 e 3 chapas, tá? São 3 chapas. Eu vou ler o preâmbulo e depois só apontar os elementos da chapa para vocês terem uma ideia do funcionamento. Então ele diz: Edson, na adorável expressão do romântico fantasma, o romântico fantasma aqui, esse fantasma é o pseudônimo de Olavo Bilac, então está se referindo àquela crônica que eu mencionei. Para adotar a civilização, mimoseando-a com mais de uma maravilha da eletricidade, teve de escorregar pela ladeira íngreme da matilha. Eu, sugestivamente arrastado pelo desejo de brindar o leitor, e sobretudo a leitora, do Jornal do Brasil, com mais uma sessão de alegre passatempo. Inventei também, plagiando o industrioso e amplo, o kinetoscópio literário, cujo aparelho será movido pela eletricidade de minha imaginação travessa. Roubando alguns louros à coroa que Edson recebeu das mãos dos seus entusiastas e admiradores, toma a responsabilidade do delito que acaba de cometer e apresenta às leitoras curiosas a primeira chapa do cinetoscópio literário. Então, primeiro detalhe é a remissão que ela faz ao texto do Bilac. Como se ela chamasse a atenção para o fato de que a perspectiva que ela vai adotar vai ser muito diferente daquela que foi adotada por Bilac no texto que ele escreveu 6 dias antes. E segundo, que ela explica o funcionamento. Ela vai dizer exatamente isso. Ela vai tornar o texto dela o que ela chama de kinetoscópio literário. Um aparelho movido pela eletricidade que é a imaginação travessa. Então, já está estabelecido aqui que o texto vai ser compartimentado em eventos, podem ser sequenciais ou não, em função de um evento ou mais de um. É uma série voltada ao alegre passatempo, por isso a dicção satírica, movida por uma imaginação travessa, porque é exatamente o que ela vai fazer durante toda a série, mesmo quando o assunto for sério. Tirando aquela única crônica que eu mencionei, a respeito da retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Por exemplo, aqui é o que ela vai fazer. Ó. Ela simula a máquina. Então ela começa. Trum, 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 luz.
esse brum-brum, essa onomatopeia, né, é do funcionamento da máquina. Depois que bota a moeda, ela começa a funcionar, luz, acende a energia elétrica, a luz que vai iluminar a película, e aí a cena começa. E aí vem a cena. Então essa seria a primeira chave. A priori seria um evento. E ela mostra. O que ela mostra? A briga entre o jornal O País e o jornal Gazeta de Notícias. E aí é interessante que ela vai, a partir de uma dicção totalmente satírica, entrar num assunto sério. No caso aí, a discussão entre o jornal O País e o jornal Gazeta de Notícias era uma discussão em torno da existência ou não de uma epidemia de cólera. O país defendendo que havia uma epidemia sim, e a Gazeta não. E aí ela brinca, porque ela transforma o país em personagem, né, e compara nada, é a briga do país com a Gazeta, e por aí vai. E elas vão dialogando. O país como sendo um sujeito, e a Gazeta uma senhora, que discutem a respeito do assunto. Tem ou não tem uma epidemia de cólera no Brasil? Isso em forma de diálogo, nesse tom de conversa que eu havia mencionado. Na continuação é a mesma coisa. Interessante que ela percebe e ela satiriza de uma maneira muito, eu diria, travessa mesmo, não só uma questão séria, mas o que ela está pegando, na verdade, é a questão que existia no contexto do jornalismo da época, é o caráter partidário dos jornais. Porque a discussão da existência da epidemia vai para muito mais além do que a questão propriamente da epidemia. É, na verdade, uma diferença política que havia existindo entre esses dois jornais que acabam criando a dissensão. Tá? Um país, no caso, jornal ligado ao governo, e o outro, a Gazeta, não. E discordando exatamente porque o outro concorda. Olha que coisa curiosa. Bom, quando pula uma segunda chapa, o que acontece geralmente durante a série é que mudaria o assunto. Ela vai de novo, chapa 2, luz. Agora mudou. Só que não, ela continua ainda com o mesmo assunto. Isso mostra o seguinte, porque eu me referi anteriormente que ela tentava captar esse mecanismo do transcurso do evento no tempo. E é assim que o jornal fazia. O jornal pegava um assunto, esse é um assunto que vai se desenrolar. É um assunto que desenrola durante aquela semana, principalmente naquela semana, embora ele já era um assunto que já havia sido tratado anteriormente. E vai, né, como hoje, a gente está vendo aí vários, por exemplo, é o caso Máscara. Vamos pensar no caso Máscara. É uma novela. Se a gente fizer do ponto de vista do jornalismo, cada dia um capítulo novo, é um evento novo que vai acrescentando, a coisa vai desenrolando, até ele perder em algum momento o vigor. E aí ele desaparece. Enquanto isso não acontece, ele vai simplesmente se perpetuando. E ao invés de simplesmente mudar, ela entendeu, vamos dizer assim, que esse evento estava sendo mais consistente ainda do que ela podia imaginar. Então, ao invés de simplesmente mudar de evento, ela mantém esse evento mostrando com perspectivas diferentes. Até chegar, né, na terceira chapa, quando há uma reconciliação. E aí é de uma ironia muito, muito forte dela. E como a gente não tem tempo ainda, eu vou só pegar esse final, né, para que vocês tenham uma ideia. A última chapa, tá? As duas primeiras acentuam ainda as dissensões, os embates, o diálogo entre, né, o senhor país e a senhora Gazeta. E aqui chega no final. Que diga, olha, a Gazeta aos abraços com o país. Que desaforo. O país emocionado segreda a sua colega. Minha gorduchinha, por que há de estar sempre em contradição comigo que te quero tanto? A Gazeta, em languidez astuciosa, fazendo-lhe uma carícia, murmura. Tudo quanto faço é em proveito nosso. Conheço mais as astúcias do jornalismo do que tu, meu pai adulto. Se estivéssemos sempre de acordo, não teríamos reclame.
como se a dissensão fosse uma forma de vender jornal, tanto de um quanto de outro. Sou tua amiguinha, e muito, e para te ser agradável, nem estou mais federalista, que é uma posição política associada à revolta federalista que estava ocorrendo no Sul, nessa época. E o país, mirando atentamente a Gazeta, é mesmo, e como te vai bem a fardamenta nova, coitadinho? Fizeste tudo isso por minha causa. Sabe do que mais, minha feiticeira? Deixemos a vírgula nas entranhas dos defuntos. A vírgula que era um formato que teria o vacilo da cólera, tá? Encontrado dentro lá do tamanduá. E gozemos as doçuras da nossa confraternidade, gritando para dentro. Olá, seu mais mentiroso, toca a valsa da reconciliação. Quero dançá-la com a minha neném predileta. Como dançam no rodamuinho da valsa, não perco o país, outra vez, a tramontana. Na compreensão do amoroso pardo escudou-se a minha imaginação, perdendo o fio condutor desta palestra. E como cinetoscópio literário é semanal, não há remédio senão esperarmos até domingo. Importa. Bom, só para a gente finalizar, quer dizer, a pergunta é, esperamos até domingo. Domingo dá continuidade? Não, muda o assunto. E a razão pela qual ela não vai dar continuidade é porque o assunto esfriou. O assunto esfriou, se confraternizava. Enquanto havia um debate, um achicalhando o outro, isso era notícia. A partir do momento que deixou de ser, não houve mais essa troca, essa afronta, vamos dizer assim, deixou de ser notícia. E na semana seguinte ela obviamente não dá continuidade. Isso, todo o mecanismo que ela utiliza está baseado na ideia, primeiro, de dar uma captação nesse transcurso do tempo, que é típico da crônica, sobretudo da crônica produzida de forma seriada, que é o caso do kinetoscópio, de captar como o kinetoscópio faria, uma espécie de registro do momento, que ela tenta, de uma certa maneira, simular no texto, como se ela quisesse absorver o mecanismo de funcionamento da máquina como sendo o mecanismo de funcionamento do seu próprio texto. Isso é interessante, e por isso eu chamei atenção brevemente na crônica do Pilar, é porque ao invés de uma reação pura e simples, do desconforto com aquele vento, ela não, ela absorve, se vale dele como um mecanismo característico dela de escrever crônica. Bom, acho que tentei de alguma forma dar conta de uma discussão talvez até mais ampla, mas espero que tenha sido satisfatória. Obrigado, professor.